Então a gente vai fazer a aula do Neolítico aqui. A gente avançou, né, do Paleolítico na aula passada, né, da evolução humana até o Paleolítico, e agora a gente vai entrar no Neolítico. Como eu falei na aula passada, não existe um consenso aqui, né, nesse 12.000, mas a maioria das datações é 12.000, 10.000 ou 9.000, né? A datação é aproximada nisso aqui, 12, 10, 9.000, Neolítico. Ele vai falar também, né, que houve um avanço nas técnicas de fabricação dos instrumentos aqui no período de 40 a 12.000. E daí o trabalho cada vez mais cuidadoso, né, do talho de pedra permitiu criar diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores, entre outros instrumentos. Os grupos humanos também aprimoraram o uso do osso, né, da madeira, do marfim, para fabricar arpões, lanças e pontas, garfas, agulhas e agulhas com furos. Né. Então eles foram aprimorando, né, as ferramentas que eram bem rudimentares, aos poucos foram melhorando. Mas o marco inicial vai ser a Revolução Agrícola. Né. Com os novos objetos, né, puderam desenvolver a pesca, construir abrigos artificiais e organizar caçadas coletivas de grandes manadas. Aqui ainda a gente está numa espécie de transição, né? Que ele colocou aqui, essa datação aqui é de 40 a 12.000, então ele ainda não entrou no Neolítico, né? Ele está falando do Paleolítico, né? E como se fosse um fim do Paleolítico, né? Passando para o Neolítico. Daí, aqui, aproximadamente 2.000 anos atrás, iniciou-se também uma mudança na fabricação dos instrumentos. Né? Os grupos humanos começaram a produzir enxadas, foices e pilões e machados com pedras polidas aqui. Né? Essa é a diferença, né? Por isso que é neolítico, há novas pedras, né? Não é mais o paleolítico. Né? Pedras antigas, né? Que é a pedra lascada, que é a pedra polida. Inaugurando o período que os estudiosos denominam neolítico, pedra nova ou pedra polida. Esse período foi marcado por uma descoberta tão mais importante quanto a do fogo. Né? Do fogo é um dos mais importantes do Paleolítico. A agricultura. Né? Isso aqui é o marco mais importante dessa revolução do Neolítico, né? Que a gente vai chamar. E isso aqui que vai caracterizar o avanço, né, até as cidades, né? Que vai ser uma das coisas mais importantes, a agricultura, que vai desencadear no surgimento das cidades, né, e das civilizações. Que eu coloquei, né, novos modos de viver. Aproximadamente 12.000 anos chegou o fim, o último período glacial do planeta, né, em que o clima era mais frio e grandes extensões de terra estavam cobertas por gelo. O aquecimento do clima gradual mais constante fez com que geleiras derretessem e o nível do mar subisse e a vegetação se transformasse. As paisagens do planeta mudavam radicalmente. Na região do Oriente Médio, aqui, né, as espécies vegetais que serviam à alimentação dos animais deram lugar às outras. Assim, os animais se viram obrigados a migrar para o norte em busca de alimento e a caça se torna mais difícil. Né? Isso aqui também é uma questão, né, que isso vai influenciar eles também começarem a se sedentarizar e se alimentarem com o que eles cultivam, né? Porque com a caça ficando um pouquinho mais difícil, né, eles têm que pensar em outras formas de alimentação. Aqui a questão, né, que, como eu falei, né, na aula passada, o berço da civilização é considerado a África, né? O berço da civilização para a maioria dos cientistas, para a academia. Mas o berço da humanidade, né? Vamos colocar aqui como o berço da humanidade, vou chamar. Mas o berço da civilização, não entendendo no sentido, né, de civilização como algo que seja diferente de barbáries, nesse sentido, né, que seria o sentido mais pejorativo, mas no sentido de que cidade, né, uma cidade, cidades-estados que vão se formar, as primeiras cidades-estados são todas aqui no Oriente Médio, né, e isso aqui é mais aceito, né, isso aqui seria o berço da civilização, isso aqui é mais aceito por todos, né, que ainda que a humanidade iniciou na África, né, segundo as teorias evolucionistas, né, e a ciência, a civilização começaria no Oriente Médio. Né? Isso aqui é aceito por todos. Né? A Mesopotâmia ali seria, ao redor da Mesopotâmia, ali que começaria a civilização. E isso aqui vai caracterizar, isso aqui que a gente vai ver, né? Esse no Neolítico aqui eles vão começar a se aglomerar, né? Ali, os aldeões, que são aldeões ainda, né? Vão começar a se aglomerar e daí vão começar
conviver juntos e vão começar a se organizar em cidades, né? E aí que a gente vai entrar numa das primeiras civilizações, a Suméria, né, no caso. E aí que a gente vai começar, digamos assim, a história, né, sair da pré-história para transicionar desse momento. Então, tudo aqui vai ser o início da civilização, né? A mais antiga, digamos assim, né, seria no Oriente Médio, né? Ainda que depois vai ter os Olmecas lá ali na América, né? Mas a mais antiga ainda é considerada a civilização organizada, digamos assim, é do Oriente Médio, né, de todos. Que data de 4.000, aliás, né, antes de Cristo. Aí ele continua aqui, né, que a situação foi compensada pelo fato de que as novas espécies vegetais que passaram a dominar as paisagens das regiões, como os cereais silvestres, lentilhas e ervilha, eram abundantes e disponíveis por grande parte do ano. A nova realidade tornou possível para os grupos humanos obter alimentos sem ter que se deslocar de tempos em tempos, e muitos deles fixaram em determinado lugar, tornando-se assim sedentários. Né? Com o novo modo de vida sedentário, foram construídas habitações que formaram pequenos vilarejos, e seus habitantes passaram também a criar pequenos animais. Aqui, né, eu acredito que uma grandes características aqui do Neolítico que a gente pode destacar aqui, né, seria a domesticação dos animais, que nesse caso aqui, né, eles vão ver que existem alguns animais aqui, né, que eles não vão fazer questão de matar para caça porque tá havendo um excedente, né, de comida com a coleta aqui. Então eles começam a domesticar alguns animais. Então a agricultura, né, vai ser uma das grandes características do Neolítico. E a maior, né, a maior de todas é a agricultura, o cultivo do próprio alimento, né, e a questão do fim do nomadismo, né, que eles vão começar a ser sedentários. Né. Isso aqui são, acredito que, grandes características do Neolítico, né, talvez as três principais aqui, né, com a agricultura se sobressaindo como a principal, o sedentarismo. Né. Que aí, como ele fala aqui, né, que os vegetais começaram a ficar mais abundantes e disponíveis, né, e aí a caça começa a ser substituída só pela coleta, e à medida que também eles vão coletando, e aí como, não vou falar já, mas eu já explico a origem, né, da agricultura, que eu acredito que vai ter no próximo slide, eu não vou adiantar, mas eles vão coletando e vão começando a cultivar também, né, e aí eles vão dispensando um pouco a caça e no fim vão acabar, além da coleta, predominando na agricultura, mas ainda acredito que possam ter usado a coleta, né, que não, nada é tão estanque assim, né, na história. Os instrumentos que foram criados nesse período, como foices, machados e enxós, permitiram explorar e utilizar mais intensamente os recursos naturais. Os machados e enxós, por exemplo, serviam para desmatar, cortar e modelar a madeira, que era utilizada na construção das moradias. As foices permitiam uma coleta mais eficiente de cereais silvestres. Aqui uma questão que o Jaime Pinsky, né, que é um historiador bem conhecido, ele fala que o ser humano, na fase do Paleolítico, ele vivia como se fosse uma simbiose com a natureza, no sentido assim, aquilo que eu até destaquei na aula do Paleolítico, ele está vivendo como se fosse um animal na selva, ele tem que acordar todo dia, ele tem que ir atrás do próprio alimento, ele tem que se defender dos animais, ele vai usar o fogo ali, né, para se defender daqueles animais. Então ele está assim, ele tá como se fosse vivendo na selva, né, como se fosse quase uma simbiose com a natureza, vivendo talvez como os outros animais, né? Todo dia ele vai ter que, à medida que ele vai coletando mais ali, ele vai cultivando, e aí ele começa a produzir o excedente, ele deixa um pouco essa simbiose, né? Aí ele começa a adquirir um caráter quase mais humano, vamos chamar assim, né? Não que o homem do Paleolítico não fosse humano, mas ele tinha que viver muito um dia após o outro, né? Vamos dizer assim, que nem o, o Chorão fala, né? Do Charlie Brown, tinha que viver matando um dragão por dia, né? Que ele tinha que acordar em busca do seu alimento, e ele tinha que acordar e se defender dos predadores ali, né? E isso era diário, né? Então ele vivia tal como à medida que ele foi aprimorando os instrumentos, à medida que ele foi fazendo esse excedente acontecer, né? Ele foi saindo, né, nessa condição, digamos assim, mais animal, e se tornou um pouco mais humano, né? É Jaime Pinsky o nome do historiador, um historiador que tem uns textos uns livros que ele estuda história antiga aqui, que são bem interessantes. Um historiador muito bom esse Jaime Pinsky.
Aqui a gente vai entrar, né, na principal daí, característica, que é a Revolução Agrícola, né, que é a chave de tudo aqui, é uma chave não só do Neolítico, mas a chave da própria civilização humana mudando assim, totalmente. Assim, é uma revolução muito importante. Né? Em terrenos desmatados, próximos às moradias das aldeias das sociedades sedentárias, caçadores e coletores, e sobre terrenos regularmente inundados pelas cheias dos rios, os grupos humanos começaram a explorar né, formas ainda formas ainda selvagens de plantas e de animais. Né? Acredita-se que a domesticação de plantas para a agricultura tenha sido uma invenção da mulher. Como elas geralmente eram responsáveis pelas coletas de raízes e frutos, puderam observar que as sementes das plantas, uma vez enterradas no solo, davam origem às novas plantas. Começaram a cultivar, né, para obter os produtos, e o cultivo das primeiras espécies de plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil. Por volta, a datação aqui, né, que ele coloca 10.000, né, ou 8.000, né, que é o que eu falei ali, né. Eles vão estabelecer essa temporalidade aqui, né, nessa faixa, aqui no 12.000. Eu vi até o 9.000, mas ele coloca até 8.000 aqui, né, que ele não é muito uma temporalidade muito fixa, né, porque é muito difícil de fazer essa datação. Mas a questão aqui, né, que eu falei aqui na outra aula, né, as mulheres que faziam, os homens faziam, eles caçavam e as mulheres coletavam. Aí a mulher derrubou, né, derrubando a semente, elas viam que crescia, então elas resolveram de cultivar, né, elas entenderam que valia a pena cultivar. E aí elas foram começar a plantar e começaram a cultivar. E isso aqui foi então a agricultura foi inventada pela mulher, né? Que é uma coisa bem interessante se pensar, né? Que muito pouca gente sabe isso, que a agricultura foi inventada pela mulher. Que a questão, né, que eu também citei na aula passada, os homens caçavam porque eles não poderiam levar as crianças, né? Porque senão espantava a caça e a, a caça teria que ser em silêncio, né? Então as mulheres que ficavam com as crianças, elas teriam que coletar, né? Essa era a divisão, caçadores e coletoras, assim, aqui, né? E isso que foi muito importante para que a mulher fosse a inventora da própria agricultura. Né? Aqui a gente vai falar um pouco, né? Eu citei o crescente fértil aqui, foi citado, mas eu já vou. Não vou só jogar isso aqui, né? Já tem um mapinha ali que a gente já vai ver bem onde que é esse crescente fértil, que fica bem claro. O crescente fértil, né, se estendia do vale do rio Nilo, né, do rio Nilo no Egito, até as margens dos rios Tigres e Eufrates. Aposto que todo mundo ouve esses Tigres e Eufrates já lembra, às vezes meio vagamente, não tenho certeza o que é, mas lembra que eu já ouvi falar desses dois rios aí, onde atualmente se localiza o Iraque. Né? Isso, a localização de hoje é o Iraque, né? Mas antigamente existia uma terra que ficava entre esses dois rios, né? Que ela ficava em Mesopótamos, né? Que seria a grande civilização da antiguidade, né? A Mesopotâmia. Ela ficava entre os rios Tigres e Eufrates, né? E por isso que ela chamava de Mesopótamos. Ela é entre os rios, né? Que é o nome de Mesopotâmia. Uma das civilizações mais importantes, né, da antiguidade. Aí o território hoje é o Iraque, né? O atual Iraque, onde que ficava a Mesopotâmia. O início da agricultura ocorreu em muitas outras regiões do planeta, mas não ao mesmo tempo, né? É por isso que eu falo, né, que tem as histórias separadas, mas isso aqui foi a Mesopotâmia foi a primeira, né, aonde ocorreu primeiro a agricultura, por isso que a gente destaca a Mesopotâmia como a inventora, né, da agricultura. Na América, acredita-se que o cultivo da terra tenha começado um pouco mais tarde, né, 8.000 anos atrás. Assim, né, ele coloca 8 adotando o 10 aqui, né, para Oriente Médio ali, Mesopotâmia. Então, quanto mais a gente adianta aqui, a gente teria que adiantar aqui, né? Por exemplo, se eles depois descobrissem que foi 9 aqui, né, por exemplo, teria que voltar para o 7. Então, né, aí a datação aqui do Oriente Médio vai determinar essa datação aqui da América, né? Que a América foi bem depois, né? 2.000 anos é bastante tempo. Daqui até Cristo, né? A morte de Cristo até hoje é 2.000 anos, então é muito tempo, né? Que a gente olha aqui bem de relance, vai viajando, mas a gente às vezes não para analisar, né? 2.000 anos é daqui até o nascimento de Cristo. As primeiras experiências ocorreram nas regiões dos atuais Equador e México, né? Os Olmecas, né? Que são os povos mais antigos dali, chamados de Olmecas,
Acredito que a gente vai fazer uma aula, né, também sobre eles, para a gente ver bem detalhezinhos sobre essa civilização. Aqui a gente tem o crescente fértil, né? Aqui é o famoso rio Tigre, rio Eufrates, né, que tem a Mesopótamos, Mesopotâmia aqui entre os rios, o Golfo Pérsico, o Mar Cáspio, Mar Negro aqui e o Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo depois vai ter muita força aqui, né? Porque a gente vê aqui, né, o quanto que ele ocupa um lugar totalmente estratégico aqui, né? O Egito é aqui, e aí a Grécia aqui, né? E daí a Turquia aqui, né? A Anatólia naquele tempo. E a gente vê a força que o Mediterrâneo tem aqui, né? Que é tudo no meio aqui, né? De toda essa treta aqui. Que essa aqui é uma terra muito fértil, né? Que via até do Egito, até essa luazinha assim. Do Egito até a Mesopotâmia aqui. Que foi a civilização nasceu aqui, né? Praticamente. Né? Daí também é uma coisa que eu vou falar na outra aula, né? Que eu acho que já falei na aula passada também. Dos rios, né? Como vai ser importante essas civilizações aqui vão ser todas as civilizações hidráulicas, vamos chamar assim, ou pluviais, né? Relativo aos rios, porque elas todas nasceram por causa dos rios, né? A Mesopotâmia, a Suméria, ela vai nascer tudo, vai fazer a irrigação aqui, né? Tem um texto que eu vi até que fala que a Suméria era considerada uma terra desfavorecida por Deus, porque ela era muito seca e improdutiva, e daí eles tiveram que fazer, para fazer funcionar a agricultura ali, eles tiveram que fazer assim, os diques, né? Eles tiveram que irrigar ali, fazer todo esse trabalho de adaptação e usar os rios, né? Eles só tiveram a capacidade de fazer com que funcionasse a civilização por causa dos rios. Aqui o Rio Jordão, né, também, o Nilo, né? Tanto que tem uma frase, né, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Mas daí como os historiadores são chatos, né, eles já descobriram que essa frase, na verdade, foi uma outra civilização rival do Egito que deu, né? Porque eles quiseram, é, digamos assim, desqualificar o Egito, né? Falar como se fosse, o Egito só se deu bem porque tem o Rio Nilo, né? Então, mesmo assim, né? Mas o Egito, na verdade, foi criado em função do Rio Nilo também. Por causa que essas civilizações que são totalmente dependentes desses rios para fazer a irrigação. Então, ainda que a gente entenda, né, a gente fazendo uma análise mais crítica, entenda que teve toda a competência da civilização egípcia para construir uma civilização ali em cima desse rio, ou essas civilizações que são totalmente dependentes desses rios. Aí tem o rio, um rio aqui na Índia também, que acho que é Rio Indo, se não me engano o nome. E tem um rio também que ele vai ser muito essencial ali para a China, né? Aqui é a fonte, né, do Atlas histórico, da história dos nossos dias. Dalnaki Pierre Dalnaki Jacques Bertin, Lisboa. A prática agrícola, né, mudou a vida dos grupos humanos e exigiu esforço para planejar a época do plantio e da colheita, organizar a comunidade para realizar o trabalho e providenciar os instrumentos necessários para a derrubada da mata e cultivo dos campos. Foram tantas mudanças que esse processo foi chamado de Revolução Agrícola do Neolítico. O Neolítico é um dos períodos mais importantes da história e um dos mais desconhecidos do grande público. Com a adoção da pecuária e da agricultura foram criadas as primeiras cidades. Nasceu a aristocracia, a divisão dos poderes, a guerra, a propriedade, a escrita, o crescimento populacional. Surgiram em poucas palavras os pilares do mundo em que vivemos. As sociedades atuais são suas herdeiras diretas. Nunca fez tanto sentido falar de revolução. Deu a origem a um mundo totalmente novo, né? Aqui a gente vê, né, que isso aqui já vai ser muito diferente, né, da sociedade do Paleolítico. Por isso que é tão frisada essa questão de revolução agrícola, né? Porque no Paleolítico, né, era aqueles instrumentos rudimentares, eles nômades ali, né, no máximo uma aldeia ali, mas a maioria convivendo mais com sua família. E aí, com a agricultura, eles criaram, né? Aí vai existir uma hierarquização, né, na sociedade, né? Que
as cidades existindo, existe uma aglomeração e aí precisa de que alguém coordene a cidade, né? Desde aqueles tempos ali já é uma que entra numa questão bem sociológica, né? Que um grupo de humanos juntos ali, eles não conseguem se organizar e aí eles precisam que alguém coordene eles, né? Que vai ser naquelas cidades-estados ali aos poucos vai surgindo os líderes. E a divisão dos poderes, né? Que é a consequência direta, né? O corolário direto, que é uma palavra que usam na filosofia, o corolário, né? E a guerra, né? Porque aí vai começar a aparecer as cidades, uma cidade vai rivalizar com a outra, né? Daí a propriedade, aqui nasce a propriedade, né? Que é uma questão bem interessante de se pensar, né? A propriedade nascendo aqui no Neolítico. E as pessoas vão demarcar, né, suas propriedades. A escrita cuneiforme dos Sumérios, que é a primeira civilização que escreve, né? E o crescimento populacional, né? Então aqui a gente já vê uma sociedade bem parecida, né? Bem entre aspas, mas mais parecida com a nossa, né? Com todas essas subdivisões aqui, né? Que é a aristocracia, divisão de poderes. Como é falado aqui, nos pilares do mundo em que a gente vive hoje, que nasce. Tudo isso surgiu apenas no Neolítico, né? O Paleolítico não existia. Então, a importância dessa revolução. A agricultura levou a tudo isso, né? Para a gente ver o quanto foi importante a agricultura no período Neolítico. Aqui tem uma citação, né, do Jean-Paul Desmoulins. O motivo é que foi naquele período que a humanidade começou a transformar o meio ambiente para adaptá-lo às suas necessidades. E quando a população da Terra começou a crescer exponencialmente, um processo que só acelerou desde então. O crescimento demográfico constante, que ainda está fora de controle, provocou concentrações humanas, tensões sociais, guerras, desigualdades crescentes. Escreve o arqueólogo francês Jean-Paul Desmoulins. Acredito que é a única verdadeira revolução na história da humanidade, né? Explica Desmoulins por telefone. Aí ele já exagerou, né? Ele tá certo, né, que a gente vendo como importante foi a agricultura ali que moldou totalmente a sociedade como para ser como a gente vê hoje, né? Mas nem tanto, né? Só a única verdadeira revolução que já é um pouco exagero do Jean Desmoulins, né? Que nem não é pra tanto também. Houveram outras revoluções, né? Não sei se é a mais importante também, que é chato, né? Ele, talvez como arqueólogo, ele consiga falar isso com mais paz no coração, né? Que o historiador não gosta de fazer esses juízos de valores do passado. E eu não gosto mesmo. Acho que não faz sentido falar que uma revolução é mais importante que a outra, porque me parece que não fica muito científico falar isso. Mas que foi uma revolução muito importante, foi. Assim como a agricultura transformou os humanos em uma espécie mais sedentária, então os assentamentos que eles fizeram impulsionaram os atributos do homem moderno, do homem da moderna sociedade, né? Eu coloquei errado aqui. A acumulação material, não indústria em si, né? Mas acho que essa aqui é uma citação que eu peguei, que eu traduzi de um livro em inglês, que eu não gostei desse termo indústria. Mas à medida que o ocidentalismo vai conduzir a isso, né? A um comércio em si, assim, deles fazendo as trocas ali, né? E talvez até com o excedente, né, que eles tinham do que eles estavam cultivando, né? Aí a acumulação material, né? Que agora eu vou colhendo e vou ficando ali. E não sei se é a indústria em si, né? Mas, digamos assim, uma forma diferente, né, de fazer as coisas, que vai ser uma forma menos rudimentar, né, de produzir as coisas. Esse termo aqui ele usou como indústria, até eu acho que a tradução até que ficou errada aqui, porque, mas assim, a indústria no sentido, né, não no sentido moderno, com certeza, mas indústria no sentido de produzir as coisas de uma forma diferente, de fazer as coisas funcionarem de uma forma menos rudimentar que os aldeões, né, de conseguir organizar um pouco mais o trabalho aqui, né. Não é bom esse termo indústria aqui, mas é difícil achar algum termo que se adapte ao que estava acontecendo, né, mas talvez a indústria seja até o que esteja mais perto, mas no sentido dessa organização não tão rudimentar de trabalhar, né. Eu acho que fica mais legal falar a divisão social do trabalho, talvez, né? Que eles dividiram, os trabalhos, começou a surgir, né? Aí os artesãos começou a surgir
várias outras profissões ali. E aí teve que começar a ocorrer essa divisão social do trabalho, né? Que o cara do livro inglês ali, o historiador do livro inglês, colocou como indústria, mas eu não gostei desse termo. Aí aqui a gente vai para o nascimento da cidade e civilizações. Então eu vou parar aqui essa aula, dando conta que a gente encerrou a pré-história, né? Que o Neolítico acabou aqui. O Neolítico chegamos nessa questão da agricultura, né? Que foi, eles foram fazendo, cultivando, né? E aí a gente começou a moldar a sociedade, entre aspas, de uma forma que seja a sociedade atual, né? E aí a gente vai ver nascer as cidades e as civilizações, né? Que a gente vai entrar na história aqui, né? Finalmente chegamos de 4,6 bilhões, né? Que é o nascimento da Terra, vamos chegar ao 4.000 a.C., né? O aproximado, que é o nascimento da escrita, né? Aqui que a gente vai começar a chegar perto disso, né? Então aqui a gente encerra o Neolítico e finalmente vamos sair da pré-história, né? Para entrar na história. Não é que nem o Getúlio, né, que saiu da vida para entrar na história, mas a gente sai da pré-história para entrar na história. Com o nascimento das cidades e civilizações. Agora que a gente vai começar a andar mais rápido. Né? Aquela tempo que a gente fazia quatro, saía de 4 milhões, às vezes, para 2 milhões, e era muita coisa, né? Que agora do 4.000 até hoje, né, a gente só tem mais 6 mil aninhos para cumprir. 4.000 até o zero, né? Daí mais até 2021. A gente só tem 6.021 aninhos para cumprir. Agora já ficou mais fácil a nossa ementa da disciplina aqui, né? A partir de agora. Então é isso, gente. Encerramos o Neolítico aqui. Daqui a pouco a gente faz mais um.